O Juventude realizou seu último trabalho na manhã desta terça-feira no estádio Alfredo Jaconi, visando o jogo contra o Fluminense amanhã às 7 horas da noite. O Verdão, que viajou às 10h30 da manhã, já para embarcar para o Rio de Janeiro. O Juventude que não volta para Caxias do Sul, para depois enfrentar o Atlético Paranaense no sábado, também às 7 horas da noite. E hoje a gente pôde conversar, após o último trabalho do Verdão, com o técnico Humberto Louser, que projetou esse jogo contra o Fluminense. Sabemos da dificuldade que iremos enfrentar jogando no Maracanã contra o Fluminense, uma equipe que é a sensação da competição, uma equipe que joga de uma maneira diferente das outras, que exige bastante estudo para você poder tentar neutralizar os pontos fortes. A gente sabe da característica do Diniz, né? Então eu tive o privilégio de trabalhar um período curto com ele. A gente entende a maneira qual que ele enxerga o futebol, aquilo que ele acredita. Ele tem conseguido colocar suas ideias nesse elenco do Fluminense, né? Tem jogado super bem, vai exigir muito da gente. Nos preparamos bastante para poder neutralizar essas ações ofensivas, um repertório muito vasto. Mas também quando tivermos a bola, também nós trabalhamos para que a gente possa gerar um desconforto para eles, para que a gente consiga chegar ao gol adversário, aumentar o nosso índice de finalizações, porque consequentemente você está mais próximo de fazer o gol. Então, em cima disso que a gente trabalhou, e a expectativa é gigante, é um grande jogo, um jogo num palco que estará cheio. A expectativa é que a gente possa lá e fazer um grande jogo e continuar essa crescente que a gente viu nos últimos jogos. Infelizmente os resultados não têm acontecido a nosso favor, mas a equipe tem se postado bem, mais tempo dentro do jogo, né? Então essa é a nossa busca, que a gente consiga essa constância e que a gente venha fazer um grande jogo lá diante deles. Olha, a gente tem encontrado muitas dificuldades, né, desde quando nós chegamos, né? Um número gigante de lesão, isso tem atrapalhado a gente bastante. Quando a gente tem a ideia de ter uma manutenção, quando a gente tem um jogo bom, que foi o caso do Ceará lá atrás, que teve um jogo bom com Vitória, né? E aí você não consegue ter a manutenção para você dar a cara, para você dar sincronismo de movimento para os atletas. A gente sabe, quanto mais junto você joga, mais sincronizado, mais entendimento, mais conhecimento do teu companheiro você tem. Então isso tem nos atrapalhado, a gente tem encontrado dificuldade. Dentro da própria competição, você vê o número de jogadores que a gente tem rodado em determinados setores, seja na questão da defesa, principalmente o meio-campo, né, que eu acho que eu acredito que é o coração da equipe. A gente mudou muito, acho que 14 atletas tiveram a oportunidade de entrar nessas três funções, né, de 5, de 8 e de 10, e a gente tem encontrado a dificuldade. O que nós estamos procurando a fazer? Entender a característica principal de cada atleta, que assim a gente consiga colocar, porque é fácil você tirar e pôr. O importante o difícil é você sincronizar as características do teu zagueiro do lado direito, com o teu lateral, com o teu volante, com o teu médio, com o teu extremo. Então, como que casa essas características? Eu tenho um ponta que é mais agudo, é mais de 1 para 1, que ele é mais para correr em paralelo. Eu tenho que ter um lateral que tenha mais construção, porque senão eu vou tirar. Se eu tiver um lateral que ele quer esse corredor também, esse ponta meu vai atrapalhar. Então, se eu tenho um lateral que ele é mais agudo, que ele corre mais em paralelo, eu tenho que ter um extremo, um ponta, que joga de fora para dentro, para abrir esse corredor, para ter uma conexão melhor. Então, essas peças encaixarem, que ela é um pouco mais difícil. A gente até tem aqui dentro. Infelizmente, a gente tem tido a falta de sorte ali nessas questões de lesões. Uma preparação que foi um pouco mais deficitária, um ano de início de gauchão que acaba atacando o fator emocional, e aí você não consegue extrair o melhor de cada atleta. Então a gente tem encontrado dificuldade para ter uma ideia. Nessas últimas partidas, o que a gente tem feito? É justamente ter uma equipe mais equilibrada, certo? Saber entender o adversário, os pontos fortes e os frágeis dos adversários, como em qualquer momento de competição que você esteja, para que você possa potencializar essas capacidades individuais de cada um. Então a gente tem encontrado dificuldade. Nesse momento a gente tem optado mais de trazer um pouco mais a linha, ou jogar na pressão alta em cima do oponente, já na hora do tiro de meta, ou em bloco baixo. A gente não tem jogado mais em bloco médio, né? Porque esse bloco médio tem nos trazido dificuldade, porque as nossas costas ela fica um pouco mais desguarnecida. Então a gente tem tido essa dificuldade. Então o momento é mais de retrair um pouco mais e buscar essas transições, nessas conexões. Mas lógico, dentro de um jogo de 90 minutos, uma competição
longa como é o brasileiro, você não pode jogar só de uma única maneira, né? Você tem que ter momentos que você vai jogar mais, né? Você vai caracterizar mais a sua equipe de um jogo mais reativo, mas quando você tem a bola, o adversário foi mais rápido na sua transição defensiva, você tem que ter a sua ideia de atacar o seu oponente com bloco baixo. Então você também tem que ter essas capacidades, esse sincronismo de movimentos, por isso que a gente trabalha nesses dois momentos do jogo, para que a gente possa facilitar o jogo do atleta. E a gente sabe que a decisão final é sempre dos atletas, os protagonistas do jogo, e aí cabe a ele escolher a melhor escolha ali para poder fazer com que a equipe consiga as melhores definições. Então, a gente procura dar os caminhos e a definição é sempre do atleta. Sim, nós temos que pensar sempre no próximo adversário, semanas abertas, a gente conseguiu recuperar alguns atletas que vinham com a fadiga maior, ou um trauma do pós-jogo lá contra o Fortaleza, então um período é maior, às vezes você tem semanas abertas, mas você vai contar com o atleta somente na quinta-feira, às vezes um período só de treino. Então ela é meio enganosa, mas aí você potencializa os outros, né? Você vai atacar em outra esfera que você precisa evoluir. A gente precisa evoluir em vários aspectos, infelizmente. A gente não tem conseguido os resultados, tem até criado, vocês mesmos têm feito perguntas e análises em cima, analisando os jogos, né? Fazendo as suas perguntas, que a gente tem tido superioridade em grande parte do jogo, mas não tem conseguido ser efetivo, né, para trazer esse resultado de vitória. Isso tem nos incomodado também bastante. Acredito eu, se a gente tivesse conseguido algumas vitórias nesse percurso até agora, a gente estaria numa situação melhor, nem de tabela, mas questão emocional, o jogo estaria fluindo um pouco melhor, o atleta mais confiante, o torcedor transmitindo uma confiança maior para esses atletas. A gente sabe quando está com esse sincronismo, quando o atleta está confiante, ele consegue fazer algo mais naturalmente, né? Então ele não precisa fazer tanta força para conseguir uma situação menor. Então, mas o momento nosso é esse, é saber lidar com essa situação. Procuramos trabalhar bastante esse aspecto, trabalhamos alguns atletas que estão em fase de transição aí também, que a gente pôde trazê-los, inserir gradativamente ao processo. E trabalhamos o aspecto de bola parada, que tem nos incomodado, os aspectos ali de ajustes defensivos, muito em função também do que nós vamos enfrentar, a movimentação ofensiva do Fluminense, e também o aspecto ofensivo. A gente tem chegado a finalizar 15, 16, a nossa média de finalizações por jogo, mas ainda não estamos conseguindo a efetividade, tem feito poucos gols. E em cima disso, a gente pode crescer ainda mais o nosso número de finalizações se a gente não errar essa nossa transição, essa tomada final ali de escolha para deixar um companheiro com uma situação melhor de finalizar. Então, em cima disso que nós trabalhamos esse período, a expectativa é que a gente possa dar um salto, continuar crescendo, evoluindo e fazer um grande jogo lá, que vai exigir muito essa partida nossa, e que a gente possa fazer um grande jogo, representar bem essa camisa, essa instituição, representar os nossos torcedores, que são os maiores, que é o maior patrimônio do clube, para que a gente possa ir lá fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo. O Juventude que não vai poder contar com Bruno Nazário, que era um dos atletas titulares para essa partida. Ele acabou levando um pisão no último trabalho e fica fora. Inclusive, nem viaja com a delegação do Juventude. No lugar dele, Chico Kim entra no meio-campo. Então, uma provável equipe do Juventude, que permanece ainda no sistema com 3 zagueiros, que o técnico Humberto Louser vem utilizando, tem Pegorari no gol, o trio de zaga com Vitor Mendes, Paulo Miranda e Nogueira, Rodrigo Soares pelo lado direito, no meio-campo, Elton, Jadson, e aí sim, Chico Kim no lugar de Bruno Nazário, e lá na frente, Capixaba, Felipe Pires e também Isidro Pita. Assim que deve ser a equipe do Juventude. O Juventude que embarcou, como eu disse, não volta a Caxias do Sul e tem como relacionados Pará, Capixaba, César, Chico, Elton, Felipe Pires, Guilherme Paredes, Isidro Pita, Jadson, Jean Irmer, Nogueira, Oscar Ruiz, Paulo Henrique, Paulo Miranda, Pegorari, Rafinha, Rodrigo Soares, Thalisson, Tota, Vitor Gabriel, Vitor Mendes e William Matheus. O Juventude que também não conta com os zagueiros Rafael Foster e também o Chaves, que estão no departamento médico. O Verdão que vai em busca das vitórias fora de casa. O próximo jogo do Juventude aqui no estádio Alfredo Jaconi é na semana que vem contra o Corinthians.